Olá! No vídeo anterior eu tratei do tema A Hora da Morte e, consequentemente, o sofrimento e a dor, que trouxe alguns comentários interessantes. O fato é que, em razão da cultura popular, o acontecimento da morte ainda está incrustado na mente da grande maioria das pessoas, como sendo algo que causa muito temor, principalmente no que se refere quanto à forma de morrer e também quanto, principalmente, à hora da morte e, sobretudo, quanto ao sofrimento e a dor que ela trará. As pessoas temem por esse momento. Se olharmos para o dia a dia da vida, vamos verificar que há uma diversidade grande de tipos de mortes que trazem consequências diversas. São mortes que acontecem de formas diferentes, desde os acidentes de todos os tipos, os assassinatos, etc., até a chamada morte natural. Porém, é na morte natural onde se encontra, talvez, os casos que mais despertam atenção e preocupação por parte de muitos. Porque elas, as mortes naturais, são previsíveis, enquanto que aquelas que acontecem por outras causas não são. Exemplos dos tipos previsíveis de morte são aquelas em que as pessoas são diagnosticadas com um tipo de doença agressiva sem cura. Outras que passam meses sofrendo em UTIs de hospitais. Existem casos em que pessoas são tratadas em casa, presas às suas camas, e passam anos sem conseguir se levantar. E todas as suas necessidades, tais como as fisiológicas, alimentação, etc., são feitas com elas deitadas. São pessoas que sofrem sem terem a perspectiva de um dia poderem desfrutar da vida ao ar livre. E em determinado dia morrem. Ou melhor, descansam do sofrimento. Por que isto? Porque essa desigualdade de viver a vida. E pasmem, conhecemos casos de crianças que nascem presas a um leito de cama sem poderem desfrutar das brincadeiras alegres da infância. E claro, às vezes dizemos, mas por que tais crianças nasceram, nem tiveram tempo de fazer um único mal a ninguém? E como podem ter nascido com essa sina, com esse destino? E se fôssemos buscar mais exemplos associados a sofrimentos que levam à morte, não conseguiríamos abranger a totalidade dos casos. Tal é a diversidade. Em decorrência de quadros de sofrimentos como esses que citei, os incrédulos, e principalmente os ateus, dizem: onde está a justiça de Deus? Entretanto, não podemos duvidar dela. A justiça de Deus é infinita e não conhecemos a vida pregressa desses espíritos, que mesmo na condição de crianças, são milenares e já vivenciaram inúmeras existências pretéritas, e o que foram ou o que fizeram em reencarnações passadas, não sabemos. Nem elas mesmas se lembram, por conta do véu que todos nós recebemos quando nascemos no mundo físico. Mas Deus sabe, nada passa despercebido de seu conhecimento, e, portanto, não devemos esquecer que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. E como em todas as situações, a aplicação da lei de causa e efeito faz-se no tempo certo,
sem privilegiar ninguém, somos todos invariavelmente devedores, uma vez que vivemos num mundo ainda muito atrasado do ponto de vista moral e também porque é um mundo classificado como sendo de provas e expiações, em que o sofrimento físico ocorre ou como prova ou como resgate de dívidas passadas. Vou explicar melhor esta questão. Nós somos espíritos imortais e que já passamos por sucessivas existências físicas. Quem sabe o que já aprontamos em tais existências? Deus sabe. Ele é infinitamente amoroso, mas também é infinitamente justo. A justiça dele cobra, mas em razão de seu infinito amor, ele nos dá muitas oportunidades para quitarmos nossas dívidas pela via do amor. Amor que representa a caridade em ação, fazendo ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizesse, ajudando-o em suas necessidades materiais e ou morais, quando elas se nos apresentam, claro, em qualquer situação que possamos ser úteis. Isto é trabalharmos para o patrimônio do bem comum universal. Portanto, quando recusamos resgatar nossas dívidas pela via do amor, vem a lei de causa e efeito e cobra essa dívida pela via da dor. É chegada a hora do sofrimento, quando então o homem olha para os céus e diz: meu Deus, por que sofro? Jesus disse na parábola dos talentos: jamais sairás daí enquanto não pagares até o último centavo. Por isto, minhas irmãs e meus irmãos, em todas as coisas que ocorrem conosco, existe o fator determinante do merecimento. O merecimento está de acordo com as nossas ações e com o que somos, refletindo o que eu já disse. Nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Se plantarmos espinhos, jamais colheremos rosas. Num vídeo passado, eu fiz alusão à guerra na Ucrânia. Aliás, uma invasão de um país vizinho, sem nenhum propósito legal, sem nenhuma causa evidente que merecesse uma ação de defesa, por exemplo. A Rússia invadiu a Ucrânia, matou milhares de pessoas, civis, entre elas crianças, e continua matando. Vem deixando um rastro de destruição, de terror e medo. Vem provocando miséria no país vizinho. O que se pode esperar para os responsáveis por essa tragédia nas reencarnações futuras? Até porque penso que, diante das inconsequências capitaneadas pelos dirigentes russos, 1, 2, 3 ou mais encarnações não serão suficientes para resgatar tamanha dívida. E aí, sem querer fazer nenhum juízo de valor, pode ser o caso de crianças que já nascem, de alguma forma, sofrendo, ou tantos outros casos de aleijões que deformam e praticamente deixam quem os tem inválidos para a vida inteira, anulando praticamente a mobilidade. Eu, particularmente, conheci um homem numa cidadezinha do interior do estado em que moro, que se locomovia arrastando-se como se fosse uma lagartixa. Certa vez, eu parei o carro para ele atravessar uma pequena via sem movimento. Fiquei impressionado com o que vi
e fiquei pensando o que poderia ser a causa de tanta normalidade. Pois é, sem fazer nenhum julgamento, nunca se sabe o que fomos no passado longínquo. O que hoje se vê é uma construção iniciada no passado, seja um passado ainda nesta existência ou de outras mais longínquas. Mas hoje, alguém pode perguntar o seguinte: e para aqueles que, nesta existência, vêm se desviando do caminho reto e, de repente, caem numa realidade, faz uma introspecção consciencial e pergunta o que fazer para evitar uma espécie de resgate de dívidas tão pesado? Recordemos-nos do que disse Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Tudo é uma questão de merecimento. Merecemos aquilo que construímos. Somos os artífices de nosso próprio destino. Não poderemos esperar receber flores quando distribuímos folhas secas. É a lei de causa e efeito em ação? Minhas irmãs e meus irmãos, espero ter contribuído com o entendimento deste assunto que faz parte de nosso dia a dia. Por favor, deixe seu comentário. Acho muito interessante e contributivo para as nossas reflexões. E eu responderei com prazer. Fique na paz de Jesus e que Deus lhe abençoe. Assim seja.